Hoje vamos falar das análises das falhas. A FEMEIA. Um ponto importante quando se fala de análise de fase é porque os erros devem ser analisados. Quando uma equipe perde, toma um prejuízo ou faz algo importante, consegue bater metas, consegue atingir os resultados, né? Então ele faz algo acima ou abaixo, ou até mesmo dentro do parâmetro, isso deve ser constantemente analisado. O mesmo acontece com as falhas. É comum o pessoal dizer que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. É, porque os erros, muitas vezes a pessoa fica martirizando aquilo na cabeça. Eu errei se eu tivesse agido de maneira diferente, se eu tivesse feito de maneira diferente. Então é porque os erros normalmente eles são mais analisados do que as vitórias. Então o processo de análise de falhas consiste nisso, consiste em você pegar um erro, pegar uma falha, pegar uma anomalia e estudar aquela anomalia. Para quê? Para evitar que aquilo aconteça de maneira diferente, ou não aconteça mais. Que a ideia mesmo é que não aconteça, que nunca é bem-vindo. Então, o processo da análise de falha consiste de uma ação centrada em analisar a ocorrência de um problema detectado. Qual foi a sua gravidade, a origem dos procedimentos adotados. Cabe ressaltar que uma falha não deve ser bem-vinda, e sim uma situação, ela é uma situação anormal e indesejada, que deve ser tratada objetivando eliminar e nunca mais ter ela de volta. Certo? Então, as falhas, elas vêm normalmente para causar transtornos. Podem ser pequenos, médios, grandes, imensos, certo? Então, mas se teve falha, normalmente vai ter um transtorno. E é muito comum de procurarem culpados para as falhas. E muitas vezes elas têm pai. Então, as análises de falha têm que ser uma ação planejada, é, onde todas as não conformidades, todas as anomalias devem ser analisadas e avaliadas. Nós devemos, como engenheiros, quantitizar, colocar valores em porcentagem de insatisfação, em porcentagem de quebras. O engenheiro, um dos pontos principais dele está nos relatórios. O engenheiro que faz melhor relatório, normalmente ele vai ter as melhores estatísticas nas mãos, consequentemente ele vai ter condições de dar bons resultados. Então, ele sabendo identificar a falha, vai favorecer muito diagnosticar e a maneira ideal que ela deve ser tratada. Então, a falha identificada, né, falhou por causa disso. Aí você conserta aquilo, evita, faz o treinamento com o pessoal para que lá não aconteça mais. E com isso, com o passar do tempo, essas falhas vão tendo que ser diminuídas. Existem alguns ditados, né? Errar uma vez é humano, persistir no erro, né? Não é nada favorável. Então, nós vamos trabalhar a falha. Então, eu estava tendo uma produção lá, uma das máquinas da produção, ela parou. Certo? Então, já foi identificado qual máquina que parou. Aonde que ela está? Qual que é a parte dela na linha de produção? Quando é que ela parou? O que que falhou? Quanto falhou? Por que que falhou? Qual que foi o nível da falha? Quais foram os procedimentos adotados para consertar? Então, a máquina parou, a partir do momento que parou, você tem que fazer toda uma análise dessa falha. Nós temos que tomar cuidado para não, a gente fala não mascarar
o erro. Então acontece muitas vezes que uma pessoa, ela está muito bem de saúde e começa a ter uma dor de barriga. Ela vai tomar um remédio e vai mascarar aquela dor de barriga. Passam 2 dias, ela volta a sentir dor de barriga. Ela lembra que aquele remédio foi bom e toma aquele remédio. E assim vai fazendo sucessivamente até que o intervalo que ela está tomando o remédio já não é o mesmo. Já o remédio não tem mais aquele efeito que ele tinha antes. Chega até num certo ponto que ele não vai mais fazer o efeito. Aí ela procura outro remédio ou vai consultar. E muitas vezes pode ser que ela esteja com algum outro problema, que aquele remédio conseguiu mascarar aquela doença que ela poderia ter, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes o bom é diagnosticar antes mesmo de tentar corrigir a falha. Porque às vezes a origem da falha foi uma e o conserto foi em cima de um outro acontecimento. Tá? Então é importante sempre anotar tudo que foi feito, porque todo mundo tem uma história. Todas as máquinas têm uma história. Toda linha de produção tem uma história. E as histórias elas devem ser anotadas, estudadas. Tá? Depois de feito isso, para a gente ter um processo interessante, devemos simular. Ó, a máquina estragou por causa disso, né? Então ela teve um aquecimento excessivo. O aquecimento foi por falta de lubrificação. E se o aquecimento tivesse sido por excesso de energia? E se o aquecimento tivesse sido por excesso de matéria-prima? E se o aquecimento tivesse sido pela variação da temperatura do dia? Então tem que simular as hipóteses. Simulando as hipóteses, você vai conseguir simular alguns possíveis erros, analisar os possíveis resultados e tentar adotar os procedimentos para quando aquela máquina acontecer aquilo, ela vai agir daquela maneira, ou o melhor de tudo é que evitar que aquela máquina chegue naquele estado que foi simulado. Porque a simulação, a ideia é que o equipamento trabalhe bem. Se na simulação que a gente está fazendo ele vai trabalhar mal, nós queremos evitar que o equipamento chegue a trabalhar mal. E né, a estatística é extremamente importante. Então, cada máquina deve ter a sua estatística, deve ter a sua história, cada linha de produção tem que ter a sua estatística, tá? E as simulações e as coletas de dados servem para quê? Para a gente fazer simulações. Então, a gente faz simulação baseada em fatos reais, tentando prever fatos para que não aconteça de novo. Ou se acontecer, saber como que vai ser o tratamento mais rápido, menos dolorido para a empresa. Então, nós temos que analisar os índices de recorrência. Aquele equipamento falhou uma vez, falhou duas, falhou três. Com isso, você vai ter a confiabilidade daquele equipamento. Se ele não falha nunca, se ele falha pouco, certo? Nós temos que ver a severidade, né? Quando vai anotar as respostas e tudo, quando vai fazer as análises, nós temos que verificar corretamente o que foi que aconteceu. Não mascarar. Ah, mas se eu contar fulano vai ser demitido, se eu contar isso, pode acontecer aquilo outro, se eu colocar no meu relatório que foi um mau uso, poderá acontecer isso. Não, isso é importantíssimo. A vida da máquina vai depender daquelas informações que foram coletadas. Como que a gente detecta? Certo? Então, apresentou um defeito, qual que é a ideia para detectar aquele defeito? Foi um superaquecimento? Por que superaqueceu? Então nós temos que procurar detectar o que foi feito a causa. Agora, a máquina ela está com um barulhinho, certo? O freio do carro está com um barulhinho. É necessário trocar agora? Eu posso deixar para trocar no final de semana? Eu posso deixar para trocar daqui 10 dias?
Será que eu preciso trocar isso? Às vezes o carro está só com um arranhão. Será que eu preciso de pintar o carro? Será que eu posso deixar ele com esse arranhão? Então, você tem o risco do tratamento ou não tratamento e quanto tempo que vai gastar para você fazer o tratamento. E como que você vai corrigir. Então, nós temos que, quando é uma manutenção pensada, planejada, nós temos tempo de planejamento. Quando é uma manutenção já corretiva, esse tempo diminui bastante. E como que eu vou eliminar a causa? Ou seja, eu não quero que isso aconteça de novo. Para não acontecer de novo, eu tenho que eliminar na raiz do problema. Então, foi um problema que aconteceu por falta de luz? Foi um problema que aconteceu por falta de bateria? Muitos veículos, principalmente veículos a diesel, quando termina o óleo diesel, ele dá uma entrada de ar. Depois só um mecânico que vai dar conta de tirar aquela entrada de ar, só alguns procedimentos mecânicos. No veículo novos até que nem tanto mais, porque eles já conseguiram uma maneira de bloquear para que o veículo não tenha mais essa entrada de ar. Mas nos veículos antigos, muitos tinham essa entrada de ar quando acabava o diesel. Acabou o diesel, era culpa de quem? É de quem não abasteceu. Quem que era o responsável por abastecer, quem que era obrigado a informar o momento de abastecimento, certo? Então nós temos que procurar eliminar a causa. Então, se você nunca deixasse faltar o combustível no seu equipamento, ele nunca iria dar entrada de ar, tá certo? É importante a gente fazer algumas observações sobre o processo de análise de falhas. Se você trata o processo de análise de falhas de maneira correta, faz todos os procedimentos, ele vai ter uma evolução. Ou seja, o nível de falha vai cada vez mais reduzindo. Se o nível de falhas reduz, você vai aumentar a confiabilidade, a disponibilidade. Então, para o processo de falhas diminuir, é necessário que ele seja evolutivo. Como que ele vai ser evolutivo? Se você fizer as análises perfeitas de todas as falhas. É importante sempre fazer relatórios e checklists da produção, relatório e checklist da manutenção. Como eu disse, as máquinas têm história e as histórias têm que estar sempre contadas e sendo conferidas. Então, se uma máquina ela produz 100 quilos de bala por dia, se amanhã ela produziu 90, 80 ou se ela produziu 120, isso tem que ser relatado, estudado o porquê que isso aconteceu. Aconteceu um fato no Brasil, né, que as cervejarias, existiu uma briga entre elas, principalmente entre a Brahma e a Skol, e a Brahma, ela tinha no rótulo dela que ela era número 1. Ela tinha ganhado esse título porque ela era vendida mais no Brasil. Era a cerveja mais vendida no Brasil, então no Brasil ela era número 1. E a Skol, por sua vez, conseguiu, num determinado período, ultrapassar a Brahma e fez com que a Brahma perdesse esse título de número 1. Porque com a venda da Skol. Aí depois, com o tempo, criou-se a Ambev e hoje as duas fazem parte da mesma cervejaria. Mas numa determinada época elas ficavam disputando quem era a primeira. E o que acontece? Toda vez que uma ficava em primeiro em relação à outra, a indústria dela estava vendendo mais. O pessoal mudava a preferência, falava assim, não, a Skol agora tá boa e a Brahma tá ruim. Aí é que melhorava normalmente, era quem estava segundo. Por quê? Porque a cerveja ela tem um tempo de fermentação. E na época, como as fábricas eram poucas e o maquinário não era tão grande igual era hoje, tinha uma dificuldade na produção, a cerveja ela gastava em média de 30 dias de fermentação. E como vendia mais, o que eles faziam? Eles começavam a tirar a cerveja antes da fermentação ideal para o gosto. Aí com isso
ela tirando antes a fermentação, ela perdia um pouco o gosto, a outra ficava, como vendia pouco, eles podiam esperar a fermentação, ela melhorava. E ficava essa briga entre as cervejas. Né? Então é um ponto assim, que tem que ser observado. Então a tendência, o que também que a gente tem que falar, é a tendência da redução do número de falhas. Se o processo é evolutivo, cada vez você vai falhar menos. O ideal, o sonho de cada um é chegar na falha zero, ou seja, seus equipamentos nunca pararem, nunca tiverem falha, nunca terem falhas. Então é o sonho, mas isso é impossível. O que é correto, né, de pensar é que falha sempre vai ter. A gente tem que torcer para ser menor o possível. Um equipamento deve ser sempre utilizado dentro das condições ideais. E isso vai fazer com que as falhas se reduzam. Se você utiliza um equipamento que ele já está com algum problema, a chance dele vir a falhar é muito maior. Você pega um açougueiro, se estiver trabalhando com uma faca cega, ele vai ter maior dificuldade com relação ao seu trabalho vai render menos. O açougueiro ele tem que trabalhar com as ferramentas o quê? Adequadas, as ferramentas afiadas para quê? Para que ele possa realizar o seu trabalho dentro das condições ideais. E a manutenção, ela não é responsável só de quem faz a manutenção. Ela é responsabilidade de quem? Do usuário do equipamento. Ela é responsabilidade de quem? Do chefe do usuário do equipamento. Ela é responsável por quem? Pelo setor do equipamento e pelo setor de manutenção. Então, a responsabilidade ela é de todos aqueles que fazem parte da linha de produção. Nós não queremos que uma falha seja recorrente. A recorrência, ela é terrível, né? Ou seja, o que a gente já falou, persistir no erro. Errou uma vez, para que tem que errar a segunda? Para que tem que errar a terceira? Então, a recorrência do erro ocorre quando a causa original não é identificada. Se teve um erro, você não conseguiu identificar qual foi a causa do erro, ele poderá acontecer de novo. Então, o principal problema do erro é quando a causa original não é identificada ou quando ela é identificada e ela não é tratada. Se ela é identificada e não é tratada, o erro vai reincidir. Para que isso não ocorra, é importante nós falarmos a respeito da análise do relato de falha, preferencialmente antes do reparo, treinamento da equipe. Então, se teve uma falha, toda a equipe tem que ser treinada. Para quê? Para que a falha não aconteça de novo. Todo mundo tem que saber o que vai acontecer, como que vai agir para o equipamento não falhar de novo. Um outro ponto extremamente importante é a questão da padronização. Padronização hoje é essencial na parte de qualidade, porque com a padronização você vai saber o que vai fazer, de que maneira que você vai fazer, como que você vai trabalhar. Chegou uma pessoa nova na equipe e falou que vocês gostam de trabalhar como? Então tem que ser padronizado, pelo menos a maneira que tem que ser trabalhada, quais são os equipamentos que vão ser utilizados, caso aconteça uma determinada falha. Manter as máquinas e equipamentos sempre em boas condições operacionais. Se estiver mantendo isso, as falhas vão reduzir e, consequentemente, a qualidade e a confiabilidade dos reparos devem ser quantizadas. Então, ou seja, tem que fazer toda a análise do que foi feito, sempre, certo? Então, detectou o problema, como que agiu, por que agiu daquela maneira, de que maneira, por quê. E sempre tem que haver troca de informações entre as equipes de produção e a equipe de manutenção. Então, você leva um carro para a oficina, o mecânico não vai pegar seu carro simplesmente. Você tem que chegar para o mecânico e falar assim, ó, eu trouxe meu carro aqui que eu quero que faça uma revisão de óleo, eu quero que faça uma revisão disso, aquilo outro. O mecânico vai lá, faz a revisão. Aí o mecânico pode chegar e falar assim, ó, eu dei uma olhada na sua suspensão, eu acho que deveria ser trocada também. Você não está sentindo isso, isso e isso? Então tem que ter uma troca de informação entre as equipes, principalmente a equipe de manutenção e a equipe de produção.
entre a equipe de manutenção e a pessoa que está utilizando aquele equipamento. Essa troca de informação é essencial para um bom andamento da empresa. Aqui vai ficar um trabalho para vocês. Vocês vão falar para mim dessas 4 ferramentas de análise de falhas. Então, essa aqui vai ficar colocado para vocês como um exercício.